Então, pessoal, agora começou a aula mais esperada do curso Covidão, né, Pedrão? Né? Acho que várias aulas do curso remete a essa, né? Exato. A aula de tosse vem pra cá, a aula de cefaleia vem pra cá. Então tem várias aulas que foram mencionadas Covid aqui, né? Porque hoje em dia tudo é Covid, né? Exato, né? Acho que esse é o ônus de viver uma pandemia, né? Parece que não tem outras doenças às vezes, né? Vírus é complicado, né? Vírus é complicado. Mas antes de começar, Fred, eu queria dar 2 avisos aqui sobre essas aulas de Covid, tá? Primeiro, é que Covid no contexto de pandemia está saindo muita coisa muito rápido. Então, se do período da gravação até o período do lançamento do curso sair qualquer novidade, a gente vai deixar os nossos ouvintes informados. Com certeza. Tá? E o segundo ponto é que a gente vai trazer aqui uma visão mais prática sobre o Covid. Fechou. Não vou ficar falando sobre a primeira pandemia de 2002, sobre o pangolim. Não vou falar. Ia ser legal, mas não. Tá, sobre uma sopa de morcego. Não é essa a intenção. Fechou. Tá? Aqui é a gente falar uma visão mais prática, o que a gente precisa saber para atender. Beleza. Certo? Bora pro caso, então? Bora pro caso. Então, Pedrão, vamos lá. O caso é um homem. Tá. Ele tem 32 anos, certo. Previamente ígido, que começou um quadro há 4 dias, mais ou menos, de tosse, mialgia e congestão nasal. Fechou. Há um dia, ele começou um quadro de febre e diarreia. Tá. Sinais vitais normais, saturando 97% na porta. Mais um caso de Covid aqui, né, Fred? Acho que bem comunzão aí, o pessoal já deve ter visto vários desse jeito. Todo mundo já viu um desse. Acho que a ideia de falar de sintomas de Covid, a dificuldade é porque Covid, de fato, pode se manifestar em vários locais do corpo, em vários sistemas, mas ainda o comum é o principal. Beleza. E aí eu queria agrupar os sintomas em 4 grupos aqui, para a gente falar o que é o principal de sintomas do coronavírus. Fechou, bora. O primeiro grupo é sintomas de via aérea superior. Legal. Tá? Aí pode ter rinorreia, pode ter essa ideia de gotejamento posterior, tudo mais. Tá. O segundo grupo é de via aérea inferior, então pode ter tosse, pode evoluir para falta de ar. Pulmão, tá? né? Aí é pulmão. Pulmãozão. O terceiro grupo é gastrointestinal, tá. Que a gente tem relatos de até 20% dos Covids abrindo com diarreia. Tá? E o quarto grupo é uma roubada que eu dei aqui, que é para falar sobre inflamação geral. Tá? O quarto grupo é sistêmico? Sistêmico, tá? Uma coisa meio global. Vamos tentar. Eu quero falar de febre, que é comum. Eu quero falar que 30% tem mialgia no momento da entrada. Hiporexia, mal-estar. Exato. Então esses sintomas eles podem se apresentar. Tá. Então esses são os grupos principais para você ter o gatilho para pensar no coronavírus. Fechou. Tá? Então a síndrome gripal, né? No final é isso. Isso. Resumindo é isso, tá? Fred, a maior corte que eu encontrei sobre sintomas de coronavírus foi uma corte do CDC, que eles pegaram 370 mil pessoas para falar sobre os sintomas delas. Tá? É muita gente. É muito. Eles pegaram bastante aqui, né? E eles encontraram que os sintomas principais de coronavírus foi tosse e febre, tá? Os dois chegando próximo de 50%, um pouquinho mais que isso. O que não é muito, né? 50% dos casos, então não tem isso. Exato. Então é difícil você tentar pescar o coronavírus aqui, né? Deixar passar. Se não tem tosse, não é coronavírus. Se não tem febre, não é coronavírus. Essa frase está errada. Então não tem nenhum sinal que vai me excluir a doença ou incluir a doença. É meio zona isso, né? Exato. Tem uma revisão da Cochrane que foi atualizada agora em fevereiro desse ano e eles viram que não tem nenhum sintoma que com certeza confirma nem exclui e não tem nenhum conjunto de sintomas que consegue com certeza me confirmar ou excluir. Sei, tipo um scorezinho assim, nada disso. Não tem, tá? Então tem que ter o limiar baixo para pensar em coronavírus mesmo. Fechou. Ok? Depois de falar de tosse e febre, que são sintomas mais presentes, né? Apesar de ter uma boa porcentagem que não tem, eu queria falar um terceiro sintoma, Fred, que não é comum, mas é importantíssimo no Covid. É icônico, né? Icônico. O Covid vai ser lembrado por esse sintoma, que é anosmia, tá? Nossa, clássico de Covid isso, né? Nossa, a última vez que eu tinha ouvido falar de anosmia era na aula de sêmio. Acho que eu passei depois de tudo isso sem falar essa palavra. E, cara, é legal que essa é uma anosmia um pouquinho diferente, né? Porque a gente ouvia até uma queixa dos pacientes sobre anosmia, mas no contexto de congestão nasal, né? O nariz está congesto e acaba não estou conseguindo sentir o cheiro das coisas direito. Mas aqui no Covid é uma anosmia sem congestão nasal. Isso é muito legal, né? É o nariz seco e a pessoa não conseguindo sentir o cheiro das coisas. E os relatos dos pacientes é que ele do nada não está sentindo cheiro de nada. Ele põe café no nariz, cravo no nariz, tudo e ele não sente nada. Isso, e aí vem aquela duplinha, né? Que o olfato está muito relacionado ao paladar, que pode ter aquela disgeusia, né? Sim. Onde o paciente não sente direito o gosto das coisas. Esse sintoma, Fred, ele é tão importante porque ele é um dos que tem a melhor especificidade para o coronavírus hoje, tá?
quando o paciente tem anosmia, a especificidade para o coronavírus é de 95%, 96%. É muito. Bom, a gente não via anosmia antes, né? Então essa é a ideia. A anosmia é bem marcante, é o que mais grita para coronavírus aqui, mas não é tão comum, tá? Essa revisão do CDC viu que 10% das pessoas tinham anosmia. Tá, não, é bem baixo, mas se tem, deve ser. Essa é a ideia, né? Isso. E um dos motivos de ser baixo também, Fred, é porque as pessoas não sentem direito o cheiro das coisas, tá? Tem um estudo pequeno que eu vi. Elabore. Tem um estudo pequeno de umas 60 pessoas e eles fizeram teste de olfato nos pacientes que tinham coronavírus positivo. Aquele com os cheirinhos, recheirando cada um deles, tá? Então o que eles descobriram é que 98% dos pacientes tinham algum grau de anosmia, tá? Só que apenas 1/3 deles sabia disso. Tá, então a pessoa não consegue perceber a própria anosmia, né? O olfato é o sentido mais deixado de lado, né? E deixado de lado, né? Infelizmente. Se fosse uma perda de visão aguda, ninguém ia... Acho que ia ser diferente, Eu acho também. Mas então marcar que os 3 sintomas aqui principais são tosse e febre, porque eles são sensíveis, e anosmia, porque ele é específico. E é legal que a anosmia ela pode vir, às vezes, só ela, né? Só a anosmia de dia a dia, sem mais nada. Pronto, já tem que pensar. Eu queria fazer só uma menção honrosa a alguns sintomas aqui, Fred, que são importantes e a gente não mencionou, tá? Cefaleia e mialgia, até 1/3 dos pacientes podem ter. Então, é bastante também para a gente pensar no contexto de pandemia. E é importante a gente falar do sintoma de falta de ar, tá? Desde as primeiras descrições do coronavírus, lá na China ainda, os primeiros relatos, a gente tinha a história de que era no 7º dia, mais ou menos por ali, que o paciente abria o quadro de falta de ar e que alguns dias depois, 1 a 2 dias depois, começava a já ter padrões de dessaturação, hipoxemia e tudo mais. Então, essa dessaturação não é no começo, né? Isso, ele tende a ser do 7º ao 10º, alguns locais colocando do 5º ao 9º, ali na segunda semana. Mais para o final do que para o começo, né? Exato, tá? Acho que esse é um sintoma bem importante aqui para a gente fechar essa ideia de sintomas, né? Cara, é engraçado que, apesar de ter esses vários sintomas, qualquer doença que parece viral aqui, mialgia, febre, dor no corpo, cefaleia, a gente tem que pensar em Covid hoje em dia, porque a probabilidade pré-teste durante uma pandemia é absurda, né? Isso. Esse paciente está com alguma coisa, tem que pensar, será que esse cara não está com Covid, né? Entendi. Isso é complicado. Entendi, concordo. E feito, acho que falando um pouquinho dos sintomas, eu acho que a gente conseguiu falar bastante aqui, né, Fred? Acho que sim, acho que próximo passo, diagnóstico. Pronto. Para falar de diagnóstico, eu preciso falar que são 3 maneiras de eu fazer o diagnóstico específico de coronavírus. Tá? Ver o bicho. Ver o bicho. Tá. Que é PCR, teste de antígeno e sorologia. Tá? Antes de eu esmiuçar cada um deles, eu queria falar que os 3 são muito específicos, tá? Os 3 têm especificidade de acima de 95%. Então, se vier positivo, ou o paciente está com coronavírus, ou esteve com coronavírus. Sei, coronavírus rolou ali de alguma forma. Rolou de alguma forma ali. Tá? Vamos falar um pouquinho de cada um deles agora. Então, você me falou primeiro de todos PCR, o mais famoso aí, o mais badalado. Esse é o exame para eu fazer o diagnóstico COVID, é o exame ideal e que é o melhor agora no nosso cenário. Tá? Ele é um exame que tem uma especificidade altíssima, praticamente para dar negativo um paciente que não tem coronavírus ou não teve, é erro laboratorial. Tá? Então é muito alto aqui, se vier positivo, o coronavírus está ou esteve ali, certo? Fechou. Só que a sensibilidade não é tão boa. A sensibilidade é de 70%, o que me ajuda, mas isso quer dizer que numa pandemia, de cada 10 pacientes, 3 vão vir falso negativo. É muito. Isso é demais. 30% dos pacientes ter falso negativo é muita coisa. Então, assim, se o paciente está com tudo simbolizando coronavírus, você não vai excluir porque o PCR veio negativo, né? Então, acho que isso é uma parte importante da gente falar, né? Esse teste não exclui o diagnóstico, né? Boa, não exclui, tá? Então, tudo bem, o paciente está com suspeita de Covid, fez o teste veio negativo. Qual que é o meu próximo passo? Eu tenho 2 caminhos possíveis aqui, Fred. O que talvez seja o melhor, o mais didático, tá? O mais acadêmico, é repetir esse exame em 24 a 48 horas, porque repetindo o teste, eu aumento um pouquinho a minha sensibilidade. Legal. Então, o fato de ter vindo negativo na primeira não quer dizer que vai vir negativo sempre. Tá? E existe um conceito, Fred, que o melhor momento onde tem a menor taxa de falso negativo é no 3º dia de sintoma. Então, se o primeiro foi feito no 1º dia, repetir no 3º pode ser que me ajude. Legal, tá?
Mas aí eu espero até o terceiro dia? Não existe essa recomendação. Vamos esperar até o terceiro dia. O Ministério da Saúde até fala que preferencialmente, mas se você está diante de um paciente que ele está no primeiro dia de sintomas, parece coronavírus e ele tem uma difícil acesso à saúde, por exemplo, vai ser difícil ele voltar aqui 2 dias depois para checar, para fazer esse exame, esse é o paciente que faz de primeira mesmo e tudo bem. Até para evitar lotação, né? Exato, tá? Falando em superlotação, Fred, o primeiro caminho eu falei que era repetir, né? Sim, sim. O segundo caminho, que também é possível, se o paciente não for um caso grave, eu interpretar ele como sendo coronavírus, minha probabilidade pré-teste é alta, os sintomas são compatíveis e eu tratar ele, mandar ele para casa tratando coronavírus. É complicado que isso você tem que explicar bem para o paciente, né? Isso. Que isso está acontecendo. Não, o teste vai vir negativo, porque o paciente se atrela ao teste. Ele fala Isso. assim, o teste veio negativo, eu não tenho mais, eu vou embora. Então isso é uma coisa que na hora da conversa com o paciente tem que rolar. Mesmo se vier negativo, você tem que continuar isolado. Exato, tá? Pode ainda ser coronavírus, a gente acabou de falar que de cada 10, 3 podem ter esse resultado negativo, né? Só queria enfatizar uma coisa, Fred, que a gente aqui no Brasil tem outras doenças rolando junto, né? Eu ouvi falar que tem algumas aí. Então, assim, dengue é uma doença que faz cefaleia, faz febre, faz mialgia. Então, não é porque veio negativo que eu quero que você feche o seu olho. Então, coronavírus com falso negativo. Lembrar que, assim, veio negativo, vê bem se é coronavírus, vê se não pode ser outras doenças também. É aquele conjunto, né? Não tem o quadro clássico de coronavírus, o exame veio negativo. Dá uma olhada, vê se não tem mais alguma coisa. Ao momento de dar um passo para trás, fala assim, será que eu não estou achando que é coronavírus? Na verdade, não é. Sim. Tá? Mas, assim, essa estratégia de tratar como sendo, dependendo do grupo de sintomas do paciente, é boa no contexto de superlotação que a gente vive, né? Fechou. Tá? E aí a gente falou agora de falso negativo. Tá. Tem falso positivo? Como eu falei, Fred, a ideia aqui do falso positivo praticamente não existe, né? É erro laboratorial. Mas tem situações que o PCR vem positivo e não quer dizer que o paciente está doente. Por quê? Porque a gente descobriu que o PCR ele pode vir positivo depois de semanas do paciente ter tido o coronavírus. Tá? Então ele positivo não quer dizer necessariamente que está com coronavírus agora. Por isso que eu falei algumas vezes que está ou esteve com coronavírus. Tá. A gente tem alguns relatos que até o terceiro mês pode ainda se manter positivo. Bem raro, né? A regra é não manter tudo isso, mas ainda pode acontecer essa ideia de um PCR persistente. Então, o paciente está com um quadro clínico sugestivo e eu fiz, veio positivo, pronto, eu vou considerar que é. Isso. Mas aquele paciente que está com nenhum quadro e veio positivo, ele pode estar tanto ali quanto ele pode já ter tido e ser só um resquício daquele PCR antigo, né? Isso, né? O PCR ele detectou só uma parte do DNA perdida ali e que não é mais vírus vivo. Que só é capaz o resto do vírus, né? Pronto, tá? Fechou. E aí tem um problema, né, Fred, que eu preciso citar aqui, que é a reinfecção. Tá? A gente ainda não tem muitos dados contundentes sobre reinfecção, mas a gente sabe que existe. Os pacientes eles podem pegar coronavírus mais de uma vez. E aí vem o dilema, né? Pô, esse PCR novo é reinfecção ou é só o PCR lá de trás? Tá. Aqui, o tempo utilizado para ser como um corte aqui é de 90 dias. Alguns locais falam que pode ser de 90 a 150, então 3 a 5 meses, mas a ideia é que depois do terceiro mês do paciente ter tido o primeiro caso de coronavírus, o PCR veio positivo, se os sintomas bater, pode ser reinfecção. Porque depois do terceiro mês tem a queda dos anticorpos também, né? Isso, pode já começar a aparecer, tá? Então, reinfecção existe, principalmente depois de ter 3 meses depois do quadro, se o PCR vier positivo, pode ser sim reinfecção. Complicado. Fechou? Fechou. O segundo teste, Fred, é o antígeno, tá? Ele é um teste, Fred, que ele é rápido de fazer, o resultado sai rápido. Ele é fácil, ele pode ser só na secreção nasal, pode ser um pouco mais profundo também. Mas ele não precisa ser aquele lá que bate no cérebro, né? Isso, né? Porque o PCR é aquele que vai lá no cérebro, dói, né? Isso aí dói. Aqui o teste de antígeno, ele pode ser rápido, ele pode ser só aqui na narina e o resultado sai rápido. 15 minutos, né? 15, 20 minutos. Ele é excelente, né? Não precisa fazer no hospital. Pronto. Só que aqui, Fred, tem um problema. Porque eu não falei que ele é o melhor teste. Não, o PCR, pelo que você me falou, era o melhor. Isso. Por quê? Porque o teste de antígeno tem uma sensibilidade menor do que o teste do PCR. Que eu já não confiava de ele excluir doença, esse aqui, então... Se eu já estava incomodado com outro aqui, o meu incômodo é ainda maior, né? Sim. Então ele tem uma sensibilidade menor do que o PCR. Tá. E o que a gente sabe é que ele está relacionado, a sua positividade está relacionado a quanto mais transmissível é o paciente. O que é isso?
Quando o paciente está no momento em que ele está com coronavírus e ele está no ápice que ele está transmitindo para mais pessoas, esse é o momento que o teste vem positivo. Entendi. Tá? Então é como se eu melhorasse minha sensibilidade no momento onde a pessoa está transmitindo para mais gente. Tá, entendi. Então existe uma ideia circulando aí, que ainda não é recomendação, de você usar o teste de antígeno para saber se a pessoa pode entrar em algum local, porque se ele tiver coronavírus, pelo menos ele ainda não está transmitindo ou ele já parou de transmitir. Entendi. Tá? Isso é uma coisa assim que existem algumas pessoas estudando esse sentido, mas não é o ideal aqui. Infelizmente, ele não tem poder de excluir o vírus. Então ainda não é recomendação isso, né? No nosso pronto atendimento aqui, não é. Então assim, você me falou que ele tem então uma taxa alta de falsos negativos. Certo. Então, suspeitei, o paciente fez antígeno, veio negativo. Meu próximo passo? Coletar o PCR. Tá. Não vou conseguir excluir. Se o paciente tem sintomas que pode ser coronavírus, ele fez o antígeno, veio negativo, o próximo passo é fazer o PCR. E se ele vier positivo, preciso do PCR ou não? Aqui eu considero ele positivo, ele tem coronavírus e está satisfeito, tá? Então a especificidade dele é suficiente para eu confiar nele. Boa. O paciente chegou no meu consultório e falou, já fiz o teste antígeno positivo, acabou, não precisa de mais teste. Isso, exatamente. Sintomas compatíveis com teste antígeno positivo é coronavírus. Eu acho que esse teste é muito interessante pensando nessa época meio de guerra da pandemia, porque às vezes o paciente vai lá coletar o exame no PS, tem que abrir ficha, tem que passar com o médico. Se ele conseguir fazer tudo isso fora, deslota o PS, né? Exato. Então tem acho essa que a ideia vantagem, de né? deslocar os pacientes do pronto-socorro para não precisar fazer esse teste lá, né? Todos que vierem negativos eles vão, mas vai pegar uns positivos que já não precisam ir, né? Fechou, tá? Acho que essa é uma maneira muito útil de usar esse teste, né? Tá, Pedrão, mas aí vamos dizer assim, o paciente assintomático, por exemplo, vai viajar para algum lugar, acaba fazendo esse teste. E aí? Então, o paciente assintomático, se vier positivo, o CDC ainda recomenda que refaça agora o PCR, Tá. porque a probabilidade pré-teste era baixa e fez um exame que não é tão específico que nem o PCR. Entendi. Tá? Então, você poderia ir para o outro. Mas no contexto de uma pandemia descontrolada, No nosso caso, então, se o teste vier positivo, é suficiente, mesmo paciente assintomático, deve ser coronavírus. concordo, não arrisca, né? Exato, não precisa fazer o teste só porque o paciente está assintomático, encara como positivo mesmo. Perfeito, Tá? perfeito. Certo? Então agora a gente falou do PCR, falou do antígeno, que são os de nariz. Pedrão, agora tem o teste mais infame dos 3 testes, que é a sorologia, né? O de sangue. Isso, né? A gente tinha falado de nariz, agora a gente vai para o sangue, que é um teste também meio problemático. Tá? Primeiro é o seguinte, Fred, ele é um teste que também tem uma especificidade boa. Quando Legal. o paciente vem positivo, deve ter sido coronavírus mesmo, tá? Só que o problema é que esse teste ele começa a vir positivo depois de 2, 3 semanas do paciente ter tido o primeiro sintoma. Então no agudo ele não me ajuda. Então, no paciente agudo, ele não vai te ajudar, então ele não é útil para a gente aqui no pronto-socorro, pronto atendimento. Então, para diagnóstico de um paciente sintomático, esquece sorologia. Isso. O Ministério da Saúde ele até fala que a partir do 8º dia começa a positivar, mas esse positivar é menos de 50%. Então ainda não é um bom parâmetro. O parâmetro bom vai ser depois de 2 semanas, que é onde o vírus já não me incomoda mais. Tá? Então a utilidade desse teste, Fred, é principalmente eu fazer estudo populacional. Então, por exemplo, um estudo encomendado por um governo para ver quantos % da sua população já teve contato. Entendi. Então, Pra assim, gente, para o PS, no dia a dia, não não vale é a pena. útil. Beleza. Tá? Ele não é útil para você falar, esse paciente já teve, dá para ficar num leito que pode estar, esse paciente ele não tem problema de pegar de novo. A gente não tem essa informação. A pessoa com sorologia pode pegar de novo, pode transmitir para outras pessoas. Então, não usa essa informação para tomada de decisão no pronto-socorro. Tá, então resumindo, no PS eu vou pensar em pedir PCR ou antígeno, mas não vou pedir sorologia. Perfeito, tá? E aí vem uma questão, Fred, que eu queria te colocar na parede Boa, agora. coloca. Inverter aqui rapidinho. Se eu tiver vacinado, como é que fica essa sorologia? Cara, e isso é complicado, né? Porque a ideia é assim, depende do tipo de vacina, depende do tipo de sorologia. Tá. Então vamos lá. A sorologia, ela vai ver um anticorpo contra uma parte específica do vírus. Certo. Então ela pode ver um anticorpo contra a proteína S, contra a proteína N, etc. Ok. Algumas vacinas são feitas especificamente só com a parte da proteína S. Certo. Quais são essas? Oxford, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sputnik. Fechou. Então essas todas, o paciente vai ser exposto
exposto ao antígeno S. E fazer anticorpo para o S. Exato, mas para o resto do vírus ele não faz. Certo. Só que vários dos nossos testes no Brasil são contra o antígeno N. Que não é o mesmo, então. Exato. Então, o paciente vai vacinar. Por exemplo, ele estava nos Estados Unidos, fez a vacina da Pfizer. Certo. Aí ele vem fazer a sorologia aqui, não vai dar positiva, porque testou contra o antígeno N. Tá. E a Coronavac? Coronavac, como pega o vírus inteiro, aí é para positivar todas as sorologias. Ok. Não são todas as sorologias no Brasil que são N, mas grande parte, pelo menos até agora, são. Então, vale a pena checar isso no detalhe do exame, antes de falar assim, não deu certo, não positivei, nada disso. Ok, e tem um tempo para positivar também, né? Também tem. Para o pessoal não se emocionar. Né? Né? Não é tipo, acabei de fazer amanhã, opa! E não existe a recomendação, né, Fred? De fazer isso, né? Isso. A gente está falando de uma pessoa que fez isso off-label, né? Isso, na curiosidade fez, ficou preocupada, mas não existe a recomendação de fazer sorologia depois da vacina. Porque a gente não sabe o que fazer com isso, né? Boa. Fechou. Suspeitei, diagnostiquei. Agora, vai para casa ou fica no hospital? Então, várias aulas a gente fala sobre internar ou não internar. Que é uma dúvida diária do PS, né? Ok. Aqui é o seguinte, ó. Cada instituição faz a sua recomendação diferente. A mais contundente é saturação menor que 94%, menor ou igual a 94%, Tá. ou dispneia, que em alguns locais é traduzido para frequência respiratória acima de 30. Que é bastante, né? É bastante, tá. Mas então, o paciente desaturando e o paciente com falta de ar / frequência respiratória maior do que 30, esses vão ganhar internação. Beleza. São os pacientes que já estão na segunda semana, podem já evoluir para um pulmão de SARA, então pode ficar bem grave, eu preciso estar vigilante em relação a ele. Tá, perfeito. Tá? Existe uma recomendação que também é utilizada em outros locais, que é quando a tomo vem com vidro fosco acima de 50%. Tá, mesmo sem ter a dispneia de saturação. Complicado, né? Porque a tomo está bem grave e o paciente está muito bem. Não vai estar bem, é verdade. Não Tá? vai... Então, assim, 70%, mas isso. jogando bola, não, né? Essa recomendação é do NIH, né? O Instituto Nacional de Saúde americano. Mas tem os problemas, porque no momento em que o hospital está super lotado, você internar um paciente que não está nem desaturando nem com dispneico, às vezes é meio complicado, né? Talvez esse paciente ficar vindo todo dia para checar como é que ele está. Aqui a gente sabe que é um cenário de guerra, pode não necessariamente te ajudar essa indicação, mas fica essa ressalva, tá? Às vezes essa indicação junto a um paciente que já tem um fator de risco, cardiopata, um idoso mais grave, esse talvez seja o melhor paciente para você pensar em internar. Tá, então das indicações que você falou saturação menor ou igual a 94%. Isso. Frequência respiratória maior que 30 ou dispneia, desconforto respiratório. O Ministério da Saúde fala dispneia. Tá. E terceiro, tomo maior que 50%. Principalmente em pacientes de alto risco. Fechou. Tá, você já adiantou a tomo, né? Você já falou de tomo, etc. Mas raio-x, faço ou não faço? Raio-x, Fred, eu vou acabar deixando para a aula de tosse do João, que é quando ele fala as indicações de raio-x diante de paciente que tosse, tá? Passou a bola, é isso? Você passou a bola. Passei a bola. Tá. Mas a ideia aqui é principalmente ver outras complicações. Porque ver o coronavírus, você até pode ver um vidro fosco no raio-x, mas ele não é tão útil assim para definir conduta. Ele não é muito sensível, né? Isso. Então, assim, pode ser que você veja uma consolidação. Alguns pacientes com Covid, tem estudo mostrando 0,5% tem pneumotórax. Então, na ideia de ver outras coisas, o paciente não está tão bem, posso dar uma olhada, mas o exame aqui, para eu tentar bater um pouco mais o martelo, talvez seja tomografia. Tá. Então, imagem, tomografia. Isso. Mas aí eu peço tomo para todo mundo, peço para alguns, porque assim, você vê a rodo tomo sendo pedido aí para todo mundo. Então assim, qual é a recomendação de pedir tomografia, tá? A recomendação de pedir tomografia é o paciente que está grave e vai internar, na ideia de buscar outras causas para essa dispneia dele, para essa desaturação, tá? E você tem alguns locais que recomendo no paciente que você tem dúvida se interna ou não, pensando naquela tomo de 50%. Aquele mais limítrofe, assim? Aquele paciente que você vê que não está bem, paciente que você vê que, talvez seja melhor internar. Esse paciente, talvez a tomo te ajude na decisão de internar na ideia de 50%, que é um problema no contexto de superlotação, de colapso. Isso, é um momento de guerra total, né? Então, eu vou tentar evitar, se eu conseguir segurar alguma pessoa em casa, mesmo que ela volte todo dia, já me ajuda a diminuir leito, né? Então, vamos lá, Fred. O que a tomografia pode ter aqui no coronavírus? Primeira coisa pode ter vários achados diferentes, certo? Nada é um achado que exclui totalmente o coronavírus. E pode não ter nada. Então, o fato de não ter nada também não quer dizer que não é.
certo? Perfeito. Até dependendo do timing, né, da tomografia. Às vezes muito no começo, pode ser que ainda não tenha surgido nada. Excelente. Então, a tomografia não tem o poder de confirmar nem excluir. Legal. Mas tem tomografia que sugere, que aumenta a chance de ser coronavírus. E aqui a tomografia, o achado tomográfico que mais me deixa perto de coronavírus é quando o vidro fosco tem uma distribuição periférica. Longe da região hilar, longe do coração, você ter o vidro fosco nessa região fala a favor de coronavírus. Tá? E eu acho que mais interessante é falar o que não é coronavírus. O que fala contra. Pode ser? Pode, mas fala contra. Mas se aparecer, eu vou pensar em outras etiologias junto. Vê se não pode ser outra coisa, vê se não encaixa para outro cenário. Aqui são 3 coisas, Fred. Tá? A tomografia que tem um vidro fosco na região mais hilar, por exemplo, insuficiência cardíaca pode fazer isso. Tá? A tomografia que tem derrame pleural, pode ser coronavírus? Pode, mas toma cuidado, vê se não é só hipervolemia. Porque não é comum corona fazer derrame pleural. Né? Isso, quando eu comparo corona versus pacientes não corona, tem menos derrame pleural no coronavírus. Tem, mas é menos. E o terceiro critério é o paciente que tem muita linfonodomegalia. E até pode ter no COVID, mas geralmente é menos, né? Isso, então essa é a ideia. São achados que podem ter no coronavírus, mas te afasta um pouco, olha esse caso com um pouco mais de cuidado. Não, acho que é coronavírus mesmo. Ok, tudo bem. Mas se tiver um PCR negativo, vê se você não está insistindo pelo lado errado. Entendi. Pedro, a gente falou de toma, a gente falou dos exames específicos para o COVID, mas tem um exame que também é pedido a rodo, que é a famosa gasometria, né? Isso, Fred. A gasometria ela é bem importante, mas ela não é para todo mundo. Eu queria trazer um estudo que pode mudar a nossa prática aqui, tá? É um estudo recente que viu que em pacientes afrodescendentes, a saturação periférica... A do oxímetro? Isso. Ela pode ser maior do que a saturação verdadeira, a saturação da gasometria. A gente geralmente espera o contrário, né? Que o oxímetro acabe lendo um pouquinho menos do que a gente vê na gaso, mas isso me preocupa. Aqui foi achado, Fred, que 11% dos pacientes afrodescendentes a saturação periférica superestima. E aqui era assim, ó, o paciente que estava saturando acima de 90% na periférica e menos de 90% na gaso. Então é mudar totalmente a sua conduta. Tá? Isso também foi encontrado em pacientes caucasianos em termos de 3%, então menor quantidade. Mas a ideia é que principalmente o afrodescendente pode ter esse problema. Ainda mais pensando na população brasileira, né? Isso pode acontecer muito nos hospitais. Perfeito, Fred. Esse não é um estudo brasileiro. Então, no brasileiro talvez seja até mais, ok? Então, se você estiver diante de um paciente que você está na dúvida se interna ou não está confiando na saturação e parece que ele está pior do que realmente é, a gaso pode te ajudar aí. Então, no caso de dúvida, tá? Então, eu vou pensar em fazer a gaso no caso de dúvida. E naquele paciente que está desaturando de verdade, também faço, não precisa fazer? Talvez seja porque esse paciente vai ter indicação de internar, então se a gaso vier muito boa, talvez não tenha, né? Talvez seja só um problema de leitura. Existe essa ideia também. No paciente que vai internar, você fica mais liberal com a gasometria, deixa fazer para ver o resultado verdadeiro, mas no paciente que você está pensando em mandar embora, mas está com receio, a gaso pode te ajudar. Beleza, Pedro, acho que a gente fechou os exames aqui. Certo. Vamos retomar aquele casinho lá do começo. Aquele paciente que estava bem, não estava desaturando, estava com só alguns sintomas gripais, sem dispneia, sem uma frequência respiratória alta. Ele vai internar, não vai para casa? Esse paciente ele estava no começo do dia de sintoma, né? Saturando bem. 97. 97, sem dispneia. Esse paciente nem indicação de tomografia vai ter, porque ele está bem tranquilo. Um caso de coronavírus mesmo é tratar ele como um caso ambulatorial. E aí, então ele vai para casa. Isso. E aí eu prescrevo o que para casa? Você quer saber um remédio que para o coronavírus vai melhorar isso? Polemizei. Então assim, Fred, a gente não tem ainda um remédio que eu dou para o paciente quando ele vai para casa. O paciente que está bem, no começo da sua doença, você fazer esse remédio e esse paciente não evoluir mal, não ter aquela piora da segunda semana que eu tinha avisado, tá? Então já foi testado hidroxicloroquina, ivermectina, a Anitta também já foi testado, o estudo brasileiro, nenhum mostrou uma vantagem eu prescrever esse remédio para o paciente que vai para casa. Inclusive a azitromicina, né? Que entra aí, que acho que é o que escapa, assim, que vira e mexe a gente ainda vê sendo prescrito bastante, né? Não tem essa indicação, tá? Ele não tem efeito no paciente com coronavírus para evitar desfecho de internação, de intubação, de morte, nada disso. Não tem por que prescrever. Agora é aquela guerra de desinformação, né? Você tentar explicar para o paciente que essas medicações não têm nenhum efeito para o COVID e conseguir convencer ele.
Porque quase falar, Fred, que eu amaria que tivesse. Seria Sim, excelente. é verdade. Toda a comunidade médica ia amar ter um remédio assim. Mas nenhum estudo mostrou ainda, não tem por que fazer. E aquela ideia de que, Pedro, mas faz, se não tem benefício, mas o que custa, né? Faz, né? Mas a gente tem que pensar na somatória de efeitos adversos que esses remédios podem ter. Eu vi prescrição para coronavírus, Fred, de 10 itens. Sim. Então as coisas vão somando, uma hora vai ter um efeito adverso grave aí, tá? Então não tem por que fazer. Aqui, Fred, o tratamento do paciente que vai para casa são 3 itens, tá? Sintomáticos, orientar o paciente e isolar ele, certo? Legal, legal. Sintomáticos, a gente já sabe toda da sua aula de IVA, já foi falado bastante coisa. Rola em várias aulas, a dipironina está entrando, Aula de paracetamol. tosse, aula de cefaleia, a gente está falando alguns sintomáticos. Então aqui, é tratar dor, tratar febre, pode tratar tosse. A ideia é você atacar o sintoma do paciente, ok? Bem tranquilo. Bem de boa. Orientar o paciente, aqui o principal marco é orientar que ele na segunda semana pode piorar. Tá? É aquilo que você falou do 7º ao 10º dia, ou 5º ao 12º lá. Pronto, então esse paciente ele pode ter uma piora do coronavírus na segunda semana e ele precisa saber que se ele tiver falta de ar, um aperto no peito, um paciente mais idoso começar um quadro confusional, tudo isso é indicação de voltar ao hospital para ser reavaliado, ele pode estar entrando na fase grave da doença. É porque as pessoas estão acostumadas com quadros gripais que duram até 7 dias, né? Então, Isso. Quando começa uma duração maior, ou de sintomas mesmo, sem a parte grave, ou mesmo a parte grave, elas talvez não estejam tão atentas a esses sintomas, né? Perfeito. Então, e existe essa recomendação de você ficar atento e voltar ao hospital caso piore, é tão forte que o NHS, né, que é o SUS ali do Reino Unido... Fantástico, né? Isso é fantástico. A ideia olha o que ele está fazendo, Fred. O paciente que vem coronavírus positivo, mas está bem, vai para casa e ele tem algum fator de risco para evoluir mal, eles entregam na casa do paciente um oxímetro que, se desaturar, vem para o hospital. Nossa. Então você pode oferecer para o paciente a ideia do oxímetro que vira um novo sinal de alerta. Se desaturar, volta para o hospital. Eu acho que isso é importante porque às vezes a gente fala, pode fazer isso, mas tem muito paciente que tem a capacidade de comprar. Isso mesmo sendo no SUS, tem paciente que topa comprar, consegue gastar aqueles 100 e pouco, R$200 com oxímetro. Então acho que vale a pena oferecer para os pacientes que têm mais risco. Boa. E aqui a ideia também, Fred, é que o paciente ele pode ter o que o pessoal viu no coronavírus, que é a hipoxemia feliz, né? O paciente desatura e para ele está tudo bem. E nisso ele vai evoluir grave da doença logo depois e você podia já estar observando ele, cuidando dele e fazendo o remédio que funciona nesse caso, né? Que é o paciente internado, que não é o assunto de agora. Opa, okay? Spoiler, tá? E o terceiro item é isolamento. Tá? O terceiro item, isolamento, ele é muito importante, né? É a maneira de se controlar uma pandemia isolando os pacientes positivos. E aqui a recomendação atual é deixar isolado por 10 dias, ok? Sendo que o último dia o paciente já tem que estar sem febre e melhorando dos sintomas. Ele não precisa ter resolvido a tosse, resolvido a fadiga, mas a febre tem que estar resolvida e os sintomas têm que estar em clara melhora. É porque essa tosse demora para sair, viu? Né, posso Fred? Posso falar. Isso, né, Fred? Você que o diga, né? Volta e meia você tá dando umas tossidas aqui, né? Tô com vontade de tossir agora. Mas assim, vamos dizer que esse paciente, então, ele está no 9º dia, indo para o 10º dia e começa um quadro de dispneia, febre novamente, uma piora. Então, esse paciente ele não desisola no 10º dia, é isso? Isso. Esse é o paciente que pode estar apresentando a piora da segunda semana e precisa ser reavaliado. Entendi. Tá? Então, esse paciente não desisola. Então, a prescrição do isolamento tem que vir junto com essa ressalva, né? Exato. Legal. Perfeito, tá? Tem uma outra questão de isolamento que é importante a gente mencionar, Fred, que é o isolamento dos contactantes, né? As pessoas que moram junto do paciente. Certo? Os contatos domiciliares que a gente fala. Pronto. Essas pessoas, elas têm risco de estar com coronavírus e não ter manifestado sintoma ainda. Ser um certo? pré-sintomático. Isso. Ou até um assintomático. Que né? nunca vai manifestar, sendo que o assintomático também transmite para outras pessoas. Então a ideia é que todos os contactantes familiares, domiciliares, eu preciso isolar também, tá? Ainda está em vigor uma nota do Ministério da Saúde autorizando o médico a escrever o nome das pessoas que moram junto com o paciente, para que com esse papel as pessoas fiquem afastadas também, né? Já que eu estou dando um atestado sem ver o paciente, né? Que no caso são os contactantes. Não é exatamente um atestado, mas é quase isso, né? Isso, tá?
Então vai estar no nosso material suplementar esse documento aí para quem quiser imprimir e deixar ao alcance da mão. Pô, mas aí o tempo 10 dias é mais, como é que é? Aqui é 14 dias, tá? Porque você não sabe o início do sintoma desse paciente, pode ser que seja 14 um pouquinho dias depois. do último contato? Isso, 14 dias desde o último contato. Existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Infectologia que esses contactantes eles podem coletar o PCR no 7º dia, que se vier negativo dá para suspender o isolamento. Entendi. Então o paciente está assintomático, teve contato há 7 dias atrás com um familiar e ele quer saber se ele já pode sair de casa. Aqui você pode coletar o PCR e se vier negativo, liberar, tá? Isso baseado nesse documento da Sociedade Brasileira de Infectologia. Isso é legal para aqueles trabalhadores essenciais, por exemplo, né? Boa. Então, profissional de saúde, segurança, etc. Esse tipo de... Porque aí diminui o tempo, né? 14 dias é muita coisa. Fechado. E tem aquela ideia também, né, de durante esses 14 dias, se ele começar sintomas, Zero a contagem. zero jogo. Se ele está no 10º dia lá de isolamento dos 14, ele começa a ter sintoma, aqui vai fazer 10 dias a partir de agora. Tá. Então, o paciente que está com Covid, ele vai ficar isolado da família dele Para não ter contato com eles, né? e do mundo também, não vai sair de casa. Isso. E a família dele vai estar isolado dele e do mundo também, então a família não vai sair de casa. Exato. Então, o paciente isola da família que isola do mundo. Legal. Todo mundo em casa. É porque às vezes isso é importante falar, porque às vezes você vê algumas condutas de familiares desesperados, por exemplo, a mãe que leva o filho para a casa da sogra, por exemplo, porque não quer que ele pegue, mas ele já pegou e acaba espalhando para o resto. Então, tem que avisar isso para não acontecer esse tipo de conduta, né? Boa. Lembrando também que as recomendações sobre isolamento domiciliar vai estar lá no material suplementar. Então, revisando, esse paciente que não internou, ele vai para casa com sintomáticos, Certo? isolamento dele e dos contatos, Tá. e por último com aquela alerta sobre o 7º a 10º dia e os sinais de alarme. Fechou então, né, Pedrão? Fechou, Fred. Acabamos nosso primeiro vídeo de coronavírus do paciente que vai para casa. O segundo, o paciente vai internar. Vamos falar dele? Bora. Clica lá, pessoal.